Vamos nós, Vamos bora! lá, boa noite, Boa boa noite, gente. Boa noite, gente. Está começando Conexão Esporte e Saúde e temos um convidado de honra e ele já também começou nessa área da psicologia, ele vai poder falar mais sobre isso, treinando o time do Flamengo, só isso. Pouca coisa. É pouca coisa. Deixa eu colocá-lo já aqui. Boa noite, Fernando. Eu tive alguns títulos muito importantes, entre eles eu venci 2 vezes o Race Across America, um em 2009, quando eu tinha 40 anos, e um em 2019, quando eu tinha feito 50. O pior momento para mim, quando eu tô fraca, emocionalmente, psicologicamente, é o início de prova. Você tá forte fisicamente, mas a tua cabeça tá, a minha pelo menos. É muito importante a gente entender que a gente tem uma verdadeira farmácia dentro da gente. Né? Respiração. E tem a prateleira dos sedativos e tem a prateleira dos energizantes. Né? Então, quando você domina isso, se você é uma pessoa que precisa estar mais energizado na prova, precisa estar mais mobilizado, você aciona a sua prateleira dos energizantes. Bástrica. Respiração do tigre. Você energiza. Ou então você vai para uma prática mais sedativa. Né? E para algumas pessoas, né, o início é aquele lugar, cara, onde é o início, olha, eu vou baixar a bola. Você pega, por exemplo, alguns elementos. O Juan, zagueiro do Flamengo da seleção brasileira. O Juan é incrível. Você vai pegar a pressão arterial dele, tá baixa. Você vai pegar no início ali... de um jogo ali, não afeta. Impressionante. Por isso dizia que ele jogava de terno. O Juan não precisa dessa excitação. Está altamente mobilizado. Então, cada um precisa descobrir o seu dimmer. Né? E não tem uma regra para todo mundo nisso aí. A regra para todo mundo é a farmácia é acessível para todo mundo. A gente precisa ter a chave da farmácia. Para quem não me conhece, eu sou José Ferreira, ultramaratonista aquático, especializado em provas de longas distâncias no mar, atual recordista da travessia do Leme ao Pontal ida e volta, onde eu conquistei o Guinness. Então toda a orla do Rio, eu vinha a cada praia, eu sou carioca, então eu conheço cada canto daquela orla, do Leme ao Pontal e voltar. Então eu criei lembranças para que no momento que eu olho, eu vejo, aqui eu tô no Leblon, aqui eu tô em casa, aqui em Ipanema, eu vivi a minha adolescência, e tudo isso vai sendo construído continuamente para que você não espere ter um momento ruim para poder aplicar uma técnica ou pensar positivo. E você precisa o quê? Se conhecer. Não é a questão de você controla você e não controla o mar. E muitos atletas entram no mar querendo controlar o mar, mas não controla ele. Então quando o mar vira, quando tem ondas, correnteza, o pânico acontece lá, a falta de confiança. Porque você não fez um trabalho fora d'água. O que na prática ele fez, né, foi uma forma de ancoragem. Ancoragem? Ou seja, tecnicamente falando, é ancoragem. Então, existem algumas funções executivas. Uma das funções executivas do nosso cérebro é a memória, a capacidade da gente acessar memórias. Né? Então, você associa memórias enriquecedoras, memórias fortalecedoras, e você pega um estímulo neutro, no caso, o hotel, o Meridian, o Copacabana Palace, você associa aquela experiência que a tua memória você consegue capturar a um elemento neutro, no caso Copacabana Palace. E aí você faz essa associação. Então a técnica da ancoragem é uma técnica muito poderosa, né? Muito poderosa. E esse tipo de coisa é incrível. O Zico falava para mim, né? Eu tive esse prazer de jogar pelada há quase 40 anos, né? O Zico ele tinha uma parada no Maracanã antigo que ele olhava, tinha uma placa, uma testeira da Coca-Cola no Maracanã. O Zico fez muitos gols virando rapidamente o corpo, fazendo um giro e batendo rápido. Ele olhava para a placa, ele já tinha a localização espacial dele, né? E ele também associava aquilo a uma experiência construtiva. Guardadas as proporções, foi o que ele fez. Né? Então, é uma técnica, sem dúvida. A pessoa que consegue sucesso nessa capacidade de ancoragem, ela é muito bem sucedida no esporte. Eu hoje tenho faixa coral. Para ser faixa coral, você tem que ter 31 anos de faixa preta.
Eu sou faixa coral já há uns 2 anos já. E eu fundei, juntamente com meu parceiro de treino na época, o Fábio Gurgel, e o Jacaré, a gente fundou a Aliança, que é a equipe mais bem sucedida no mundo esportivo, mais títulos mundiais tem como equipe e mais campeões mundiais formou no mundo inteiro. Eu busquei acompanhamento psicológico, uma etapa da minha vida lá, porque eu sempre tive um problema de nervoso, aquele estresse que antecede uma competição, um evento grande. E o acompanhamento psicológico me ajudou muito a me relaxar mais. O medo de perder faz com que você não ganhe. Isso aí demora a entender um pouquinho. Parar para pensar, se espremer o que ele disse, ele mostrou ali a potência do despreendimento. Né? Despreendimento, né? Se pensa numa negociação, tá? O maior ativo que um negociador pode ter é quando ele está disponível para levantar da mesa. Eu sou profissional de educação física e atleta transplantada de pulmão, bicampeã mundial nos 100 metros rasos para transplantados. Eu acho que a minha preparação mental maior foi na minha maior prova, que foi esperar pelo meu transplante. Eu tive uma doença chamada fibrose pulmonar e nos estágios finais eu estava muito debilitada. Eu usava oxigênio 24 horas e quase não caminhava. Então eu vi o meu corpo, que sempre foi muito ativo, definhando. Mas o curioso é que, enquanto isso ia acontecendo, a minha mente ia se fortalecendo. Eu já visualizava as coisas que eu queria fazer depois. Eu já me imaginava transplantada, já me imaginava correndo na pista do atletismo, já me imaginava trabalhando. E depois que eu transplantei, eu virei atleta. Tem uma visualização, porque ela se visualiza, né? Ela se enxerga lá, mas isso tem a ver com, assim, de novo, tecnicamente falando, com uma função executiva que é a da flexibilidade cognitiva, que é a capacidade da gente escolher como que a gente vai explicar as situações para a gente. Aliás, enfim, não conheço, mas já tenho a minha admiração, né? Bacana. Aliás, todas essas pessoas são admiráveis, né? Que vocês me entrevistaram, né? São pessoas, assim, muito inspiradoras, né? Mas ela escolheu deliberadamente explicar, representar essa história de uma maneira construtiva. E isso é uma função executiva, que é a flexibilidade cognitiva. Tem um conceito chamado estilo explicativo otimista. Nossa. Ela decidiu explicar a situação dela de uma maneira otimista. E isso é treinável. Isso é central na psicologia positiva, o estilo explicativo. Então, eu acho que é muito importante essa mensagem da gente tentar associar o esporte à felicidade. O esporte é uma baita de uma semente premium para a felicidade, né?